Bem-vindos a mais um podcast da Comissão Europeia em Portugal, Europa aos 70. Hoje temos dois convidados da Ciência e da Inovação, Maria Manuel Mota, cientista e investigadora no Instituto de Medicina Molecular em Lisboa, e o Carlos Moedas, agora administrador na Gulbenkian, e foi comissário de Ciência para a Inovação no último mandato da Comissão Europeia. Portanto, dois peritos e duas estrelas, eu diria, da ciência e da inovação em Portugal. Obviamente em áreas muito diferentes, o Carlos Moedas nas políticas públicas, no policy making, e a Maria Manuel no campo da ação, enquanto investigadora e cientista. Eu diria, começaria por si, Maria Manuel, o Instituto de Medicina Molecular transformou-se numa espécie de estrela de Portugal no combate à Covid-19, mas tem outras funções muito mais abrangentes. Explica-nos um bocadinho o que é que fazem neste instituto e qual é o seu papel. O IMM, as letras vêm do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, que foi o nosso fundador, e no fundo é um instituto de investigação biomédica e talvez por estar no campus onde está, em que está dentro do campus do Hospital Santa Maria, o maior hospital universitário do nosso país, junto com a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, a verdade é que foi sempre um instituto de investigação que estuda uma gama enorme de processos de saúde e doença humana. E estudamos doenças como distrofia muscular, mas também doença de Parkinson, malária, o HIV, estudamos cancro. Portanto, nós realmente temos 34 grupos de investigação que têm esta gama. E o nosso objetivo é compreender como é que a saúde humana, como é que o organismo humano, quando se depara numa doença ou durante todo o processo de saúde e de crescimento, etc., funciona desde a molécula à célula, da célula que faz os tecidos, dos tecidos que fazem os nossos órgãos e os nossos órgãos que fazem o nosso organismo todo. Obviamente não estudamos apenas o organismo humano, estudamos muitos outros organismos como modelos para o organismo humano. E, no fundo, é isto que o IMM faz. E qual foi o vosso papel agora no combate à pandemia? Porque vocês ficaram famosos especialmente pela criação ou pelo desenvolvimento de um teste 100% português. Explique-nos o que é isto e porque é que era importante. É deixar bem aqui claro que nós não reinventamos a roda. Nós não desenvolvemos um teste, eu digo isto milhentas vezes, e nem nunca foi esse o objetivo. O objetivo, e acho que o IMM foi tão rápido, também mais uma vez, pela posição em que estava no país e o facto de estarmos ali no campus do Hospital Santa Maria. Nós estávamos a fechar a 13 de março, temos que dizer que nós ainda tínhamos organizado a visita do nosso Scientific Advisory Board. De repente, acabou a nossa visita do Scientific Advisory Board e começou este bombardeamento. Estavam muito preocupados, que achavam que o Hospital Santa Maria não estava a ter capacidade de testar todas as pessoas que eles achavam que deviam ser testados e que estava a haver um critério que podiam muitas vezes não concordar. E realmente eu contactei o grupo, a equipa, o laboratório de microbiologia que faz os testes e eles próprios disseram, não temos mãos a medir, mas a verdade é que já está acima de nós alguém a cortar o número de testes, porque nós dizemos a nossa capacidade máxima, não é? Portanto tem que ser feito. E nessa mesma noite, portanto no dia 11 de março, eu fui à internet ver como é que este teste era feito e o que é certo é que o teste usa uma tecnologia que todos nós usamos no laboratório. E o que eu fiz foi contactar a pessoa da minha equipa, a Vanessa Duarte Luís, que é uma investigadora já mais sénior, está comigo já há vários anos, mas que usa esta tecnologia para tratar o parasita da malária há todos os anos que tem estado comigo e praticamente todos os dias, semanalmente de certeza e provavelmente diariamente. E disse-lhe, olha Vanessa, não achas que seria possível nós adaptarmos com reagentes que nós temos cá? Pelos vistos, os reagentes não estão a chegar a Portugal e aqui ao Hospital Santa Maria. Eu imaginei que seria a realidade do país inteiro, porque o Hospital Santa Maria obviamente era um laboratório de referência e podíamos tentar ver o que é que nós podíamos fazer. É relativamente simples, porque isto não usa uma tecnologia nada muito sofisticada, quer dizer, para o nosso nível, e simplesmente só temos que arranjar os reagentes específicos, mas tudo o resto, eu entretanto já telefonei à empresa portuguesa que nos fornece muitos dos nossos reagentes e conseguimos fazer aqui algo relativamente simples. E foi isso que nós fizemos. No início, sou franca, que nós estávamos completamente convencidos que até só íamos fazer testes para o Hospital Santa Maria. Como nós não somos uma instituição de diagnóstico e nem pretendemos ser, ok? Nós simplesmente pensamos, o que nós vamos fazer é parte dos testes do Hospital Santa Maria, damos mãos e com reagentes.
O Hospital Santa Maria reagiu inicialmente bem, mas muito preocupado, e com razão, pelo facto de que isto não era acreditado. Uma coisa era receber reagentes vindos da Roche Cogen, que a Organização Mundial de Saúde, o CDC americano, já tinham aprovado e estavam aprovados internacionalmente para detectar o vírus. Outra coisa era usar reagentes que, à partida, eram iguais, mas eram produzidos em Portugal, feitos em Portugal, não exatamente da mesma forma, e, portanto, como é que iríamos fazer isto? Mas nós não queríamos pôr um bocadinho o carro à frente dos bois, começamos só a testar, e, portanto, as primeiras 50, 100 amostras que fizemos foram feitas em paralelo pelo Hospital Santa Maria e por nós, portanto, estávamos só ali só para vermos se obtínhamos os mesmos resultados. E conseguimos obter, mas mesmo assim o Hospital Santa Maria dizia que não nos podia. Podia fazer em paralelo, mas não nos ia dar amostras para fazer isto, havia aqui uma preocupação. E aí foi quando, isto entretanto tinha passado uma semana, nós já estávamos a ter resultados e eu resolvi, com toda a franqueza, consultar a nossa tutela. E sou cientista, portanto, dirijo um instituto de investigação e que eu achei que devíamos consultar o Ministro da Ciência para saber qual seria os passos a fazer. E tenho que dizer que foi uma resposta, eu consultei numa quinta-feira às 7h30 da noite, numa mensagem, 10 minutos depois estava-me a ligar, dizer, isto é um problema enorme de testes no país todo, então como é que podemos fazer isto? Eu disse, nós temos este teste, mas isto tem que ser aprovado. Tenho que dizer que 2 horas depois estava em contacto com o gabinete da Ministra da Saúde, meia dúzia de horas depois, porque depois entretanto passou-se a noite, tenho que dizer, mas de manhã já estávamos em contacto com o Instituto Ricardo Jorge e depois foi muito mais rápido. E portanto, isto foi muito mais rápido do que nós pensávamos no início e teve um impacto muito maior do que o que nós pensávamos. O problema é quem é que vai fazer isto. E eu acho que isto lança aqui uma ideia que eu acho que é muito interessante, mas que pode ser perigosa. O que nós fazemos na ciência é algo que o que nós fazemos numa instituição biomédica como o IMM e muitas outras, é algo que muitas vezes não é palpável, porque não é palpável no dia seguinte. E agora ouvimos falar muito da ciência porque passou a ser palpável. Mas este trabalho que nós fizemos é exatamente um trabalho que vem sendo silencioso ao longo do tempo e que agora é reaproveitado de uma maneira diferente. O que nós fazemos ali é treinar pessoas para resolver problemas. E o que as pessoas foram ali, foram confrontadas. Primeiro a Vanessa, que depois arranjou uma equipa e ela foi pondo problemas consequentes a cada uma das equipas. E o que é certo é que tivemos pessoas que eram cientistas a trabalhar como operários, porque nós tínhamos turnos de 4 horas e as pessoas entravam no seu turno, sabiam que tinham que se apresentar ao trabalho 10 a 15 minutos antes do seu trabalho, estar ali, mas são pessoas que não estão minimamente preparadas para fazer isso normalmente, porque são pessoas que entram, não temos horário de trabalho, as pessoas entram à hora que querem, consideramos que somos criativos, etc. Ali nunca podia ser, uma pessoa falhava, não voltava a ser considerada para o turno. Mas, ao mesmo tempo, também tivemos pessoas a resolver em casa como é que vamos dar de comer a todas as pessoas que estão ali a fazer. E também eram eles próprios cientistas. Ou seja, o que uma instituição científica treina é pessoas para resolverem problemas. E claro que, por exemplo, uma pessoa na minha equipa está a resolver um problema que se depara questões sobre malária. Mas foi treinada para resolver problemas e, portanto, se o problema for diferente, vai aplicar os seus conhecimentos a isso. No entanto, uma instituição científica não quer fazer isto sempre. Já nos perguntaram a nós, e muitas vezes perguntam, mas vocês vão fazer diagnóstico para sempre, agora vão se tornar e vão diagnosticar outras doenças. Já temos telefonemas a perguntar, mas podem-nos diagnosticar doenças raras, isto e aquilo. Não é a nossa missão. É uma missão que nós cumprimos como cidadãos, como qualquer outro, e uma instituição que tem a responsabilidade numa situação de pandemia. Mas o que é certo é que eu quero os meus investigadores, que são mesmo muito criativos, os meus cientistas, a fazer as perguntas mais criativas a seguir. E, portanto, isso é muito importante. Carlos, falando exatamente, portanto, isto é uma situação muito, a Maria Manuel descrevemos aqui uma situação de reação à pandemia, mas a questão que está por detrás, para além da reação, está todo um trabalho de fundo que é feito pelos cientistas na União Europeia. O Carlos expressou durante algumas conversas que tivemos anteriormente a sua frustração pelo facto de ter encontrado cientistas tão bons na União Europeia, pagos com dinheiros europeus em grande parte, mas que esse trabalho não é conhecido. E o Carlos fez tudo por tudo nos últimos 5 anos, não só para apoiar a ciência e a investigação na Europa, mas também para lhe dar esta dimensão palpável para que as pessoas percebam a importância da ciência, para quando chegamos a momentos destes, termos as respostas ou conseguirmos as respostas e a reação o mais depressa possível. Teve dois grandes bebés durante o seu período,
A noção de missão, gostaria que depois que nos explicasse o que é e a importância das missões, e o Conselho Europeu de Inovação. Explique-nos então porque é que estas duas criações suas foram tão importantes. Muito obrigado, Sofia. E é um grande gosto estar aqui consigo. Um grande gosto de estar aqui porque já tinha saudades e acho que vocês fazem um papel incrível em Portugal e o que têm feito, e portanto tenho imenso gosto. E depois também imenso gosto de estar com a Maria Manuel Mota, exatamente pelo ponto que falou, não é? Que é a comunicação da ciência. E quando me perguntava isso, o meu instinto foi dizer: nós precisamos de mais de Marias Manuel Motas no sistema, exatamente por o que a Maria Manuel conseguiu fazer neste tempo, não é? Que foi uma missão. E eu acho que as pessoas percebem as missões. As pessoas percebem quando nós fazemos coisas que lhes tocam no dia-a-dia. E isso necessita de cientistas como a Maria Manuel, que têm a capacidade, primeiro, da comunicação em palavras simples e que têm também a capacidade de atrair os seus colegas e os seus pares de uma maneira única. Nós vimos como nunca tínhamos visto antes a colaboração em Portugal de todos estes institutos ao mesmo tempo, de toda a gente a tentar dar o seu melhor, exatamente porque tinham esse treino. Eu lembro-me sempre que tinha uma professora em Harvard, nos anos 2000, em que trabalhávamos estas questões da liderança e da gestão, e ela dizia que aquilo que nos treinava era um bocadinho como no basquetebol. Era treinar para nós, numa determinada jogada, termos um movimento de mão que levava a bola para aquele sítio. E nós treinávamos isso durante anos, para no dia em que a bola realmente chegasse àquele sítio, nós automaticamente, sem pensar, tínhamos o gesto que a punha no cesto. E aquilo que a Maria Manuel explicou muito bem foi que esse treino que foram tendo ao longo dos anos, que representa o IMM e outros institutos, como o Instituto Gulbenkian de Ciência, fez com que naquele momento eles nem tivessem que pensar. O gesto foi automático. Eu acho isso extraordinário e acho que da mesma maneira que a pandemia vai ficar na história, esta colaboração extraordinária dos cientistas também vai ficar na história. Mas depois, sobre os dois pontos que me pergunta, que têm uma ligação com o que se passou, que tinha, no fundo, esta ideia, que felizmente passou na União Europeia, que era replicar aquilo que fizemos na ciência fundamental, que é o European Research Council, que é basicamente dar a liberdade aos cientistas, dar esta liberdade de criar, a liberdade de inventar, de fazer, sem se terem que preocupar nem com a burocracia, nem com a questão da disciplina em questão, a colaboração entre as disciplinas. E a ideia era dizer, então, mas se nós temos este projeto extraordinário para os cientistas, porque é que não temos para os inovadores? Os inovadores, que muitos também são cientistas. E então, essa aproximação, essa mudança de um sistema que é de cima para baixo, ou seja, top-down, para um sistema que é bottom-up, um sistema de co-criação, que no fundo é o que nós estamos a viver agora em todos os setores, seja na política, as pessoas também querem participar e querem tomar as decisões com os políticos, dar essa liberdade no empreendedorismo. E fiquei muito contente de ver que, apesar de algumas partes negativas em relação ao orçamento, que também já podemos comentar, que a União Europeia vai criar esse Conselho Europeu da Inovação, ou espelho do Conselho Europeu da Investigação, portanto o ERC e o EIC. E eu acho que essas duas peças vão ser fundamentais para o futuro, exatamente por essa liberdade e porque vão dar esse treino que os empreendedores necessitam, essa liberdade que eles precisam, para no dia em que há algo importante para o mundo, que toda a gente automaticamente reaja. Portanto, essa foi realmente, para mim, talvez de tudo aquilo que fiz, eu acho que foi um campeão da ciência fundamental, mas aquilo que existia na ciência fundamental já era muito bom, portanto o meu impacto era apenas de acarinhar as pessoas como a Maria Manuel Mota e tantos outros por essa Europa fora e de lhes dizer sim, vamos, eu estou convosco. No caso da inovação não, era preciso construir algo de novo, de raiz, e isso foi o que se fez. E o que é que nós vemos? É que a inovação, esta história, inovação, ciência, elas têm um overlap, elas cruzam-se, ou seja, vemos muitos cientistas a participar nos nossos concursos do European Innovation Council e isso é bom. E depois a comunicação, a ideia das missões, não é? Eu acho que temos missões que são missões no tempo e missões como a que tivemos agora, ter uma pandemia e a missão é, no fundo, como é que nós nos salvamos e termos esta conclusão extraordinária que a única saída, o Jeremy Farrar, o presidente do Wellcome Trust,
entrevistado para o Financial Times, perguntavam-lhe, but what's the exit strategy? E ele dizia, the only exit strategy is science. Não é? Portanto, a única saída que nós temos é a ciência. Mas para isso é preciso contar uma história e ter uma missão. E, portanto, a ideia de deixar estas missões de ciência era, no fundo, dizer aos cientistas algo muito simples. Digam qual é a missão que têm, que toca às pessoas, para poderem exatamente ter a liberdade todos os dias de fazer coisas que as pessoas não percebem, que as pessoas não sabem, que vos apaixonam e que um dia terão um efeito que não sabem. Mas para isso precisam ter aqui algumas missões fundamentais. E a ideia era ter estas missões, um bocadinho como um moonshot, não é? Eu vou pôr um homem na Lua, Kennedy. Como é que isso na ciência existe? O que é hoje pôr um homem na Lua? Já não é pôr um homem na Lua. Mas hoje vimos durante a pandemia que o pôr um homem na Lua era encontrar uma vacina, não é? Tipo, isso é que era o nosso homem na Lua. Era quem é que vai desenvolver a vacina, quem é que vai desenvolver um tratamento. E, portanto, isso foram realmente de todo o trabalho que tivemos. E aí a Sofia foi o meu trabalho como foi o vosso, porque a instituição é muito mais do que aqueles que politicamente a lideram, que era trazer isso para as pessoas. E, portanto, acho que de certa forma conseguimos. Infelizmente não conseguimos o orçamento, que também é um tema que podemos falar aqui. E me leva à segunda questão para a Maria Manuel. Como é que a União Europeia tem ajudado, e o Horizonte 2020 e agora o próximo quadro financeiro, o Horizonte Europa, tem ajudado a ciência na Europa e no mundo, e também, obviamente, em Portugal? Como é que sentiu isso enquanto investigador, enquanto cientista? Se já o sentiu? Já senti e sinto como cientista, sinto como diretora de uma instituição de investigação. A Europa tem sido fundamental para nós. Primeiro, até para criar standards. Eu acho que foi um passo de gigante para mim, e porque eu já estou nisto há vários anos, eu já estudei, eu já fiz o doutoramento em Londres, mas depois saí fora do sistema europeu porque fui estudar, trabalhar, já era pós-doc nos Estados Unidos e até dei aulas na Faculdade de Medicina, etc., nos Estados Unidos, que é um sistema completamente distinto, mas também para mim foi bom ver os dois sistemas. Depois voltei. Quando eu voltei, em 2002, a Europa ainda tinha um sistema de grandes, etc., extremamente burocratizados, era uma coisa terrível, e eu tenho que dizer que foi um passo de gigante quando foi a criação do ERC, do European Research Council. Não só pela liberdade que o ERC permite, e as pessoas vão ouvir em casa, a liberdade, querem fazer o que lhes apetece e gastar o dinheiro como quiserem. E não é esse tipo de liberdade, mas é a liberdade de sonhar, que é algo muito importante. Eu acho que isto que o Carlos falou aqui, acho que é mesmo muito importante. Nós temos que ter objetivos que são claros para os cientistas, mas também são claros para as pessoas lá em casa. Nós nunca nos podemos esquecer que isto é dinheiro de todos nós. É de toda uma estrutura, mas é de cada um de nós que muitas vezes sentem-se tão longe dessa estrutura. E que eu acho que isso é que é importante nós termos essa aproximação. E nós temos que, o objetivo final tem que ser um sonho. Não é um sonho, não é castelos no ar, não é um sonho irrealizável. Tem que ser sonhos e perceber que há milestones, que há passos até atingir esse sonho. Mas, para atingir esse sonho, temos que também dar espaço aos sonhadores, temos que dar espaço àqueles que fazem e não são tão sonhadores. Temos que criar uma estrutura que permita esse sonho a chegar-se lá, com uns que são mais pragmáticos, outros que são mais sonhadores, porque muitas vezes estes sonhadores, a verdade é que são eles que às vezes até vêm dizer mais além. Exatamente, um sonho que nós nem nunca pensamos e que passamos a pensar daqui a 20 ou 30 anos, porque o sonho não pode ser sempre o mesmo, o sonho tem que evoluir, não é? E, portanto, eu acho que isso é realmente muito importante. A Europa, com a criação do ERC, para além de criar esta bolsa financeira que permitiu esse sonho, criou o tipo de standards e mostrou que a verdade é que é bom ter esse sonho. Porque muitos outros eram muito céticos em relação a isso. Dizer, não, isso vai-se fazer esse dinheiro não dá em nada. Porque vai ser para sonhadores e os sonhadores depois não são fazedores, não é? Não acontece. E a verdade é que isso não se tem mostrado. E, portanto, também ensina aos outros que, às tantas, não é que o bolo tenha que estar todo da mesma forma. E eu costumo sempre dizer que é bom não colocarmos os ovos todos no mesmo cesto e deixarmos que só um sistema é bom termos diversidade. A diversidade aqui vai ser chave. Mas eu acho que temos, e às tantas agora, exatamente com a criação do EIC, não é? Do European Innovation Council, vai ser outra, é mais um outro cesto, é pôr ovos noutro cesto. E eu acho que é dessa diversidade que a Europa tem que crescer e tem que acreditar. E nós temos que mostrar, eu acho que esta pandemia pode surgir como um exemplo,
Também pode às vezes ser aqui negativa e eu acho que nós não devemos ter medo de tocar neste assunto. Eu acho que há muitas pessoas em casa, não cientistas, que dizem, bem, a ciência é boa, mas é um pau de dois bicos. Porque umas vezes dizem de uma maneira, depois uma semana depois vêm dizer de outra, depois não se entendem, uns pensam de uma maneira. E dizem sobretudo muitas vezes que não sabem. Exatamente. Mas é da incerteza que surgem as certezas no futuro. É o facto dos cientistas não estarem certos, de se questionarem, que, no fundo, tentam arranjar as respostas para essas questões que vão ser as certezas amanhã. E isso é algo que as pessoas têm que pensar, que nós vivemos com isso. E é verdade que às vezes os cientistas têm que ter cuidado quando vêm à televisão dizer que não sabem ou que está incerto porque cria medo em casa, mas também temos que educar as pessoas que essa incerteza pode não ser má. Portanto, há aqui um lado que tem que ser trabalhado na nossa comunicação e que as pessoas têm que aprender em casa que, por um lado, não saber não é preciso ter medo, mas, por outro lado, os cientistas também não podem dizer com tom à vontade, nós não sabemos e eu não estou muito preocupado com isso, porque cria esse medo, não é? E, portanto, há, digamos aqui, uma aproximação que tem que ser feita. Eu acho que esta pandemia veio-nos mostrar isso, que tem que haver cada vez mais. Acho que muitos de nós já sabíamos que isso tinha que acontecer, mas cada vez acho que esse trabalho tem que ser mais acentuado. Mas as pessoas, eu acho que neste momento é uma altura incrível que as pessoas percebem que a ciência, os cientistas não estavam só ali na sua torre de marfim. Eles conseguiram descer à terra e fazer aquilo que era preciso fazer. E isso é algo que é muito importante. E, Carlos, e isto leva-me à questão também, essa impaciência que as pessoas têm, os políticos também sentem, não é? E eles querem certezas, eles querem saber quando é que a vacina vai estar pronta, eles querem saber se vai haver uma segunda vaga. E como é que acha, tendo sido político, como é que acha que é a melhor maneira de convencer um político de que tem que se ter alguma calma, que tem que se tomar decisões num clima de incerteza? Como é que podemos aliar estas duas necessidades? É difícil por duas razões. Primeiro, hoje em dia há um movimento que também vem transformando a política através das pessoas. É que as pessoas também já não querem que lhes digamos exatamente o que fazer ou a resposta. Querem perceber o processo, querem saber como é que lá chegamos. E isso também exige dos próprios cientistas a humildade de dizer que há coisas que não conhecem ou que não sabem, e eu acho que isso faz parte desse processo. Mas eu digo sempre, a melhor maneira de convencer um político é começar com 3 pontos muito simples, não é? Porque o span of attention depois vai diminuindo, porque as pessoas têm tantas coisas. Portanto, há pessoas que têm mais essa capacidade do que outras. Mas a Maria Manuel dizia sobre o sonho. E não há nada como a pessoa dizer exemplos da Europa concreta desse sonho. Em 2014, durante a crise do ébola, veio ter connosco um rapaz austríaco que se chama Ingmar Her e que tinha um sonho que era construir a primeira vacina feita de RNA. E depois a Maria Manuel Mota vai explicar melhor o que é isso, mas é totalmente diferente da vacina normal, que é pôr um bocadinho da doença, etc. Ela pode nos explicar. E ninguém acreditava nele. E foi a Europa que acreditou nele. Na altura deu-lhe 20 milhões ou 30 milhões, que era muito para um sonho que nós não sabíamos o que seria. E foi a partir daí que ele conseguiu convencer investidores, que transformou essa empresa numa empresa de 1 bilhão de euros. E essa empresa chama-se CureVac. E a CureVac é a empresa europeia que está mais avançada exatamente nesse sonho, que está quase a transformar-se numa realidade, a par com a empresa Moderna, a que se chama Moderna, que é de Boston e que também é liderada por um europeu. Mas o Ingmar Her, quando ele fala disso, ele diz: esse era o tal sonho que eu tinha, que ninguém acreditava e que a Europa acreditou exatamente pelo sistema que temos. E isso é extraordinário, e essa história, por exemplo, eu tenho visto que não tem sido muito contada. E eu gosto de repetir para as pessoas irem percebendo que nestes tempos, se olharmos, por exemplo, para estas duas empresas, elas são lideradas por 2 europeus. Uma está em Boston. Claro, não saiu de um vácuo. Não saiu de um vácuo, houve muitos anos. O Ingmar Her, quando chegou a nós em 2014, ele já sonhava com isto há 10 anos atrás. E que depois ele não tinha nada para nos dizer. Porque, no fundo, aquilo não existia, não é? Era uma coisa que não existia. Mas também sempre nos falou muito da frustração que tinha da União Europeia, da Europa em geral, não se conseguir afirmar da mesma maneira que outras potências a nível mundial no campo da ciência. O que é que falta para conseguirmos para que todos estes cientistas e todos estes projetos serem mais conhecidos e a União Europeia se poder afirmar? Olha, falta-nos, numa resposta assim, falta ser um bocadinho mais vendedores. Eu acho que os Estados Unidos
inculcam nos seus próprios cientistas e na própria população, ou seja, a pessoa quando vai para o primeiro ano da universidade, os primeiros exercícios que tem é saber vender as suas ideias, ser mais assertivo. E o sistema europeu educacional, no fundo, é um sistema que não prepara as pessoas para isso e que até, de certa forma, lhes dá incentivos negativos, ou seja, dizer este não se pode ser tão vendedor, não se pode... E no mundo global, aquilo que acontece hoje é que eu muitas vezes chego aos Estados Unidos e vejo eles a venderem histórias que são nossas melhor do que nós as vendemos. E isso é preocupante. Temos que ter um bocadinho mais de assertividade naquilo que fazemos. Eu vivo tantas vezes na televisão e telefonei a comentadores na televisão sobre esta história do CureVac e da Moderna. Porque eles estavam a falar disto e daquilo e da vacina e os Estados Unidos, e quem é? Se é os Estados Unidos, se é a China. Eu disse, talvez possam ser eles, mas nós também temos aqui grandes histórias para contar. E ficamos um bocadinho sempre com medo dessa assertividade. É como se inculcássemos na nossa juventude que não devemos ser demasiado vendedores. Eu acho que há um equilíbrio entre os dois, não é? Eu contava muito que os Estados Unidos são um sistema que inculca uma autoconfiança quase excessiva nos alunos, não é? E que depois tem fenómenos, por exemplo, como a senhora Sarah Palin, não é? Que é uma autoconfiança a pensar que é uma grande política quando não é. E, portanto, essa autoconfiança a mais também não é boa. Mas o excesso de confiança, de autoconfiança no sistema educativo europeu também não ajuda. Ou seja, estarmos sempre a olhar para baixo e sempre com medo. E, portanto, isso acho que é... Eu acho que é uma maneira... Eu trabalhei na ciência na Europa e até em dois mundos anglo-saxónicos, não é? Quer dizer, o Reino Unido e depois os Estados Unidos, etc. E realmente são duas formas de estar diferentes, mas eu acho que também são duas formas de estar diferentes na sociedade. Eu lembro-me quando estava a trabalhar nos Estados Unidos, eu tinha uma colega que tinha um filho pequeno, que estava ainda na pré-escola e que me dizia... À segunda-feira havia sempre um certo... Porque o miúdo tinha uma função, e a função era estar num palco, que era em cima de uma caixa, não é propriamente um palco, e tinha que apresentar ou o melhor brinquedo, ou... portanto, isto tem uma capacidade também de falar para o público, portanto, já está na sociedade, é incutido a capacidade de comunicação, etc. E, portanto, é uma forma de estar diferente. E é uma forma de estar muito positiva na ciência. Eu também tive... a sorte de trabalhar com uma pessoa que eu fui trabalhar com o Viktor Nussensweig, que era um grande nome da malária no mundo inteiro. Já tinha 72 anos quando eu fui trabalhar com ele. E é a pessoa mais entusiasmada que eu conhecia a fazer ciência. Eu sou muito, portanto, eu sou uma pessoa que vibro e que isto e aquilo, mas para mim foi muito bom ter um exemplo daqueles. Pensar, bem, não preciso ser tontinha para ser como sou. Portanto, há pessoas assim que fizeram bem. E a verdade é que eu acho que na Europa eu muitas vezes sentia, especialmente em Inglaterra, sentia atenção, cuidado, podes passar a barreira de parecer tontinha, porque estás muito entusiasmada com aquilo que fazes. E há todo um lado disto, depois quando se está com um produto, etc., a mensagem muitas vezes na Europa é cuidado para não passar a ideia de que está-se a vender a banha da cobra. Todas estas imagens estão... E acho que é preciso, atenção, eu acho que tudo isto é um equilíbrio, não é simples, ok? E não é simples. Eu acho que os Estados Unidos têm esta vantagem que dão a liberdade da pessoa, e a pessoa tem mesmo muita liberdade de sonhar. Eu acho que a palavra sonhar é algo mesmo que a Europa deve ter mais. E isso vamos fazer agora. De conclusão, é simplesmente as pessoas têm que ter a capacidade de pensar onde é que querem chegar e não ter medo de falhar, porque a verdade é que quando sonhamos alto, obviamente, muitas vezes não atingimos, não é? E, portanto, tudo isto tem um certo... O Shimon Peres, antes de morrer, é que lhe perguntaram o que é que ele se arrependia, e ele disse, arrependi-me sempre dos meus sonhos não terem sido ainda maiores, não é? Para a paz e para tudo o que ele fez. Também há alguém famoso que eu não sei, mas que diz que o único risco, quando se visa a Lua, o único risco é cair nas estrelas. Portanto, isso é bom. Mas em tempo, vamos falar então de sonhos. Temos Europa nos anos 70, estamos nos anos 70, não, temos Europa aos 70, eu diria mesmo que é uma idade de risco crónico, uma idade de risco, mas é uma idade que também já nos permite ter realizado sonhos, mas ainda sonhar. E o que é que vocês sonhariam se tivessem que sonhar alguma coisa na vossa área de ação, obviamente? O que é que vocês gostariam de sonhar para a Europa? Que sonho é que teriam? E queiram partilhar connosco, obviamente.
E eu vou dizer 2 aspectos, vou começar pelo passado, se me tiver um minuto aqui, que é a Europa, para nós, foi incrível. Para a minha geração, foi. Eu sou muito europeísta e nem sequer consigo compreender como é que há pessoas da minha geração que não são europeístas. Porque para mim foi. Eu nasci em Vila Nova de Gaia, de uma família de classe média, etc. A verdade é que acho que sempre fui uma criança que gostou de sonhar, gostou de fazer coisas, etc. Mas só tive essa possibilidade porque Portugal entrou provavelmente na Comunidade Europeia, quer dizer, depois tornou-se a União Europeia, mas isto só... A verdade é que a minha vida é diferente porque eu tive essa possibilidade. Mais no caso, que eu sonhei ser cientista e só tive essa possibilidade de ser cientista tendo nascido em Portugal, dentro do tipo de família que eu tinha, provavelmente porque surgiram bolsas para eu poder estudar para Londres, etc. Porque senão, provavelmente isso nunca teria acontecido. Poderia ter acontecido uns anos antes, porque havia uma Fundação Carlos de Gulbenkian. Portanto, tudo isto foi um gradual. Sem dúvida que a Fundação Carlos de Gulbenkian concretizou os sonhos de uma meia dúzia, mas que depois foi multiplicada por isto. Quer dizer, portanto, nós temos de ter a noção que realmente a Europa, para nós, permitiu que pessoas da minha geração pudessem sonhar. Portanto, aí... O que eu sonho agora, eu sonho uma Europa, mas eu sonho um mundo, porque eu acho que a verdade é que esta pandemia também vem nos dizer que não há fronteiras, não é? E portanto, não vamos tornar-nos aquilo ameixas e, obviamente, vai haver, provavelmente sempre, ou não, sempre é uma palavra muito forte, porque o mundo dá tantas voltas e isto vamos ter, mas durante, digamos, a nossa vida, irá sempre haver fronteiras, irá sempre haver algo que é politicamente, mas são algo político. As ideias são livres e são do mundo todo. O que eu queria mesmo é que nós, como cidadãos europeus, tivéssemos a capacidade de sonhar e tivéssemos as ferramentas e o ambiente para sonhar a todas as escalas, que pudéssemos melhorar o mundo. Não é preciso ser a Europa, é melhorar o mundo. E eu conto muitas vezes esta história, e é uma grande amiga minha, que se tornou uma grande amiga minha, mas que eu só conheci em 2010. Eu fui fazer uma sabática para Boston, portanto eu já trabalhava em Portugal, e fui fazer uma sabática durante uns meses, era uma mini sabática, durante 11 semanas e meia, que eram as semanas de férias das minhas filhas na escola, e que fui, meti-me num avião no dia em que elas saíram da escola e voltei no dia anterior. Fui para Boston e conheci a professora Sangeeta Bhatia, que é uma mulher pouco mais velha que eu, 3 anos mais velha que eu, e que tornámos-nos amigas. Ela é uma bioengenheira, portanto ela fez a engenharia mecânica, depois a engenharia de computação, no MIT, etc., mas fez também medicina. Nunca exerceu, portanto fez medicina só para perceber como é que o corpo humano funciona e que agora no fundo combina tudo, etc. E nós a aproximamos, foi ela que me contactou, eu não a conhecia, foi ela que me contactou porque ela estava interessada em trabalhar em malária e acabamos por nos aproximar. Já ao fim de um ano nos conhecermos e começarmos uma amizade, que se tornou uma amizade pessoal, eu estava a almoçar com ela em Washington e ela perguntou-me uma vez: Oh Maria, quando é que foi a primeira vez que sonhaste que podias mudar o mundo, melhorar o mundo? E eu sou franca, eu acho que na minha educação eu pensei assim: o que é que eu vou responder a esta mulher? Porque eu acho que eu nunca pensei que vou mudar o mundo, não é? Quer dizer, acho que sempre fui uma pessoa, à minha escala, ambiciosa, sonhadora, etc. Mas ela fez-me aqui uma pergunta tão séria, não estávamos a brincar, não é? E eu pensei assim, eu não sabia muito bem como lhe responder. E realmente fui muito, às tantas, desconcertante para ela, porque fui sincera e disse-lhe aquilo que vos estou a dizer. Sanguito, eu tenho que te dizer que eu às tantas não sei muito bem. Acho que nunca pensei que ia mudar o mundo. E ela disse-me, para mim, foi muito claro. Foi no primeiro dia que eu fui começar na escola primária, em que meu pai levou-me pela mão e disse-me, até agora fui eu e a tua mãe responsáveis pela tua educação. E não nos vamos embora, continuamos. Mas agora damos-te uma ferramenta tão mais poderosa do que nós, que agora tens de pensar que é a ferramenta que te pode mesmo ajudar a tu um dia poderes mudar o mundo. E eu sou franca que ainda conto isto, ainda me arrepio toda de contar isto. Mas é verdade que eu pensei, uau, os meus pais nunca tiveram a educação para me poder dizer isto, não é? Os pais dela tiveram, provavelmente. E desculpa, mas eu já tive essa educação. Eu nunca disse isto às minhas filhas. Na altura as minhas filhas eram mais crescidas, eu nunca lhes tinha dito isto, não é? E agora conto-lhes esta história, porque a verdade é que acho que todos temos que... Portanto, o que eu queria para uma Europa era uma Europa que fosse coesa, que estivéssemos todos juntos a sonhar para vários sonhos
sonhos que podem ser diferentes, mas vários sonhos para poder melhorar o mundo. Acho que é isso que eu gostaria. Muito bonito. É verdade. Carlos, Não, a minha história, não, tem que ser ainda mais bonito. Não, eu acho que este é um final fantástico e que nos faz refletir. A minha história do que a Europa mudou na minha vida, muitos conhecem, é muito parecida com a da Maria Mota, só que eu vinha de Beja e portanto, o programa Erasmus mudou a minha vida e isso muitos já me ouviram falar sobre o que foi a transformação da minha vida devido ao programa Erasmus. Acho que isso, para mim, foi a primeira peça daquilo que eu sou hoje. E quando sonho e quando olho para a Europa e quando olho para o futuro, aquilo que eu realmente vejo e que me assusta, e é isso que eu acho que é um bocadinho o contra-sonho, é que vejo hoje cada vez maior perigo na Europa em relação aos movimentos nacionalistas e aos movimentos populistas. E vejo isso de uma maneira como nós nunca tínhamos visto depois da Segunda Guerra Mundial. As frases que as pessoas dizem, o antissemitismo, o anti-islamismo, o anti-religião, não sendo eu uma pessoa religiosa, sendo um agnóstico, mas vejo esses perigos e isso assusta-me para o futuro. Por outro lado, vejo uma juventude que já não pensa nas fronteiras, e, portanto, esse foi um dos grandes objetivos da União Europeia, era deixarmos de pensar nas fronteiras. E os mais jovens, de certa forma, já não olham para essas fronteiras como nós olhámos. Aliás, quando agora se fecharam as fronteiras com a pandemia, os meus filhos diziam, mas não podemos passar a fronteira para a Espanha, mas isso é muito estranho, não é? Portanto, o que é isso? Não é? E, portanto, isso dá-me imensa esperança. E essa esperança é a esperança de uma nova geração que está aí para construir essa Europa. E, portanto, quando me diz a Sofia o sonho para mim é que a Europa realmente continue a criar essa ideia de Europa, do cidadão europeu, de uma identidade europeia, que é o que nos falta. E, portanto, o meu sonho é sentirmos que, da mesma maneira que sou alentejano, sou português, também sou europeu. E aquilo que eu vi nos 27, 28 países que visitei foi que hoje temos nas capitais, nos grandes centros, essa juventude que acredita nessa identidade. E depois temos aqueles que vivem na província, nos territórios, naquilo que são as regiões e que estão longe dessa Europa e que ainda não sentem essa identidade e que criam esse populismo. Portanto, como é que a Europa vai realmente mudar isso e como é que vai criar aqui um movimento extraordinário para criarmos uma Europa cada vez mais unida? Acreditei, e fui sempre muito otimista por essa Europa, até ao dia do Brexit. Depois tive uma fase em que pensei, não, isto pode realmente tudo andar para trás, mas acho que o Brexit trouxe-nos duas grandes vantagens. A vantagem, dentro do desastre que é, obviamente, a vantagem de que as pessoas acordaram e de que muitos jovens nessas regiões acordaram e pensaram, não, mas espera aí, o Brexit pode ser algo de muito pior. Sair é pior do que ficar. O custo de sair, e isso eu acho que foi nítido, e criou, de certa forma, um envolvimento dos jovens que até aí não tínhamos visto. Ou seja, aquilo que nós vimos de envolvimento dos jovens para a Europa, eu acho que foi extraordinário nos últimos anos. E penso que a pandemia, também por esta juventude ver que não tem fronteiras, que não podemos realmente resolvê-la através de um país ou de um Estado, vai-nos trazer esse europeísmo. O que está a travar o europeísmo somos nós, aquelas gerações que ainda têm medo. Eu acho que a nova geração já não tem medo. Portanto, eu acho que não é bem um sonho, porque eu acho que isto tudo se vai concretizar. Acho que vamos olhar em 100 anos ou 200 anos e olhar para trás e pensar, lembram-se destas discussões, quando tivemos a pandemia, que pensávamos que a Europa ia acabar, e a Europa foi sempre reforçando, reforçou-se com a crise financeira, agora volta-se a reforçar. Quando nós olhamos para aquilo que aconteceu nos últimos dias no Conselho Europeu, que teve de bom e de mau, mas teve muito de bom, não era a primeira vez, nós olhamos para as ajudas todas que foram postas em cima da mesa e há uns meses atrás quem acreditaria que fosse possível. Portanto, acho que mais do que um sonho é uma realidade e acho que estou positivo para o futuro.
Muito obrigada pela vossa partilha e por esta conversa que foi fantástica. Obrigado. Não posso agradecer mais, foi muito bom. Muito obrigada. Muito obrigado.